né? Jesus Cristo mudou o meu viver. Glória a Deus, principalmente nessa época em que as pessoas vão aí atrás de ídolos. Aí quando fala, né, sobre o amor, só conheci em canções, né, que falavam de ilusões. Mas hoje eu conheço a voz de Deus, né, que me traz vida e vida em abundância. Glória a Deus. Oh, gente, não tem coisa melhor que isso, não. Deus é tão maravilhoso, tão maravilhoso. E hoje, mais uma vez, nós vamos continuar, né, a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. Você pode abrir aí no NVT. Capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 4. 4:4. Quem foi pregado domingo na sua igreja? Filipenses 4:4. Não vai ser difícil não, né, irmãos? Glória a Deus. 4:4. Diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é eficaz, palavra que nos confronta, que nos conforta. Enfim, palavra que fala ao nosso coração. E como foi cantado aqui, porque o Senhor muda a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, ela tem esse poder de transformar as nossas vidas, porque ela nos instrui a caminhar realmente, Pai, na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite, Pai, que nesta noite o Teu Espírito, ó Deus, faça, Senhor, na vida de cada um de nós aqui, Senhor, algo novo. Senhor, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Pai, que nada tire a nossa atenção daquilo que vai ser falado aqui, porque não é palavra de ser humano, é a palavra de Deus. Porque quando nós abrimos a palavra, a Bíblia do Senhor, nós vamos falar aquilo que o Senhor está falando. Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Que nós possamos realmente, ó Deus, ouvir a Tua palavra e guardar essa palavra no nosso coração. Independente, Pai, da situação que chegamos aqui. Mas nós chegamos. E sabemos que foi o Senhor que nos trouxe, porque tudo está no controle do Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, fala mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor e te pedimos. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Eu vinha para cá pensando, o tema hoje da ministração é se alegrando e descansando em Cristo. E aí eu vim pensando, né? De manhã ministrei essa palavra e o Senhor novamente me renovou. E eu fiquei à tarde, minha cunhada está lá, e a testemunha, a gente ficou à tarde lá, conversando, outras coisas e tudo. Mas eu não consegui tirar da minha mente o que o Senhor falou comigo. E aí eu fiquei vendo como que a palavra do Senhor ela é tão maravilhosa, né? Enquanto as pessoas buscam alegria em tantas coisas, né? Hoje, por exemplo, no Galo, né? Tudo decepciona. Essa vida aqui decepciona, irmãos. Né? Então, hoje nós vamos falar desse texto, né? E nós temos estudado essa carta. E essa carta é chamada, né? Ela é conhecida como a Carta da Alegria. E verdadeiramente, diante da exposição que nós temos ouvido, né, nessas últimas semanas, nós podemos perceber que essa palavra, ela aparece várias vezes no texto, né? Então, resta-nos, nessa noite, abrirmos o nosso coração e o nosso entendimento para que o Senhor continue a falar. Amém? Você já tem falado na sua vida essa carta? Porque essa carta é maravilhosa. Então, logo no início da carta, Paulo vai falar da sua própria alegria, né? Ele vai falar
da vida que eles têm visto, está vendo, desculpa, irmãos, que eu estou gaguejando demais. Espera aí, vou começar. Logo no início da carta, Paulo vai falar da sua alegria no avanço do Evangelho, ele vai falar da sua alegria na igreja, né? Ele também cita a alegria que ele teve quando ele recebe ofertas daquela igreja, glória a Deus. E Paulo também vai falar que aquele povo, aquela comunidade, era sua alegria e coroa quando Cristo viesse, seria a sua alegria, né? E quando nós observamos essa fala de Paulo, e nós sabemos, porque já foi dito várias vezes aqui, esse homem estava preso. Mas mesmo preso, ele fala que nós deveríamos nos alegrar. E fala aquela igreja para se alegrar. Por quê? Porque eles poderiam aprender com Paulo a ter alegria mesmo em meio ao sofrimento. Isso é possível? A carta mostra também Paulo falando da alegria que ele teve, né, com o retorno de Epafrodito. Então, quando a gente vai lendo isso, a gente vai vendo a alegria de Paulo. E também, no meio disso, a gente vê as tratativas de Paulo com as dificuldades também que tinham dentro da igreja. Porque é certo que os apóstolos, eles escrevem cartas e tratam dos problemas da igreja. E a gente sabe que ali tinha problemas sérios que estavam entrando na igreja, como heresias, como discórdia entre irmãos, né? Então, Paulo estava tendo aquela preocupação com a igreja, e ele trata desses problemas, né? A gente viu aí a discórdia entre as mulheres, a gente viu as heresias entrando, e Paulo tratando. E no capítulo 3, ele já começa, e ele fala bem claro, ele fala assim, olha, irmãos, resta agora, depois de ter tratado tudo isso, meus irmãos, que vocês se alegrem no Senhor. Que vocês se alegrem no Senhor. E no capítulo 4, novamente, esse capítulo que nós estamos agora falando, ele vai falar de novo, alegrem-se sempre no Senhor. E ele repete, alegrem-se. Alegrem-se. Esses versículos que lemos, meus irmãos, não são outra coisa, senão uma exposição que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto aqui é alegria. Alegria. E quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós percebemos o Novo Testamento, nós vamos ver que a alegria era uma característica dos cristãos primitivos, dos primeiros cristãos. Bem, e quando nós lemos também lá em João capítulo 15, versículo 11, Jesus dizendo, olha, eu lhes disse essas coisas, depois de ter dito tudo aquilo que ele ia sofrer, ele fala, olha, para que vocês fossem repletos da minha alegria. E ele completa, sim, a minha alegria, a alegria de vocês transbordará. Ou seja, Jesus está falando, eu quero dizer essas coisas para que vocês tenham alegria. A alegria de vocês vai transbordar. No livro de Atos, quando nós lemos a história, a gente vai ver pessoas sofrendo, encarceradas, sendo mortas, açoitadas, e mesmo assim, e mesmo diante dessas dificuldades, essas pessoas saíam, ou mesmo estando na dificuldade, elas louvavam ao Senhor, por elas terem sido achadas dignas, consideradas dignas de sofrer pelo nome do Senhor. E Paulo falando aos romanos, ele vai mais profundamente, ele fala, porque o reino de Deus não é comida e não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Para Paulo, a alegria, ela deveria ser uma característica do cristão. Paulo está falando isso, deveria ser uma marca distinta do cristão. Né? Paulo sabia que ele estava correndo risco de vida, ele não sabia qual tempo, mas ele sabia que alguma coisa iria acontecer. Né? Mas ele queria, e ele escreve essa carta, e ele queria que os filipenses estivessem certos de uma coisa, que independente do que acontecesse com ele, que eles não poderiam, de maneira alguma, se privar dessa alegria do Espírito Santo. Se acontecesse algo ruim, eles deveriam ter alegria no Espírito Santo. Se acontecesse algo de bom, que eles continuassem com a mesma alegria. Meus irmãos, nós conhecemos essa alegria. Nós temos essa alegria dentro das nossas vidas.
Nós nos alegramos verdadeiramente, dia após dia, no Senhor. Nós nos alegramos mesmo. Aí você pode se perguntar assim, mas espera aí. Que alegria que Paulo estava fazendo? Qual que é essa alegria? Que natureza essa alegria tem? Porque é muito fácil falar de alegria nesse mundo, não é? Eu sou alegre porque eu fui num show. Eu sou alegre porque eu fui no casamento. Eu sou alegre porque eu sou casado. Não, essa alegria tem uma natureza diferente. Paulo, ele vai falar dessa alegria de uma maneira diferente. Ele está falando de uma alegria que não nos refreia, mas de uma alegria em que há poder e vida nela, pois essa alegria é gerada pelo Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Dessa alegria gerada, dessa alegria que há vida, que há poder, que é sólida, que é firme. É alegria do Senhor, no Senhor, uma alegria baseada na verdade, na doutrina cristã, numa vida cristã verdadeira. E se nós atentarmos para o que Paulo já havia falado no versículo 1 do capítulo 4, ele falou assim: estejam firmes no Senhor, permaneçam firmes no Senhor. Como eu disse aqui hoje de manhã, eu acho maravilhoso o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, porque a gente sabe que homem não pode fazer isso, mas ele costura a coisa, ele prende a coisa, e ele fala sobre isso, permaneçam firmes no Senhor. Ou seja, qualquer coisa que não esteja baseada na doutrina do Senhor, na vida cristã, não é alegria, né? E aí, meus irmãos, a gente pode entender o seguinte: muitos são os evangelhos que tem aí, que estão querendo fazer as pessoas ficarem alegres com coisas passageiras, né? Coisas passageiras. Mas isso, meus irmãos, é uma negação do evangelho. Existem muitos lugares em que você vai, você se sente bem. Tem tanta coisa boa, né? Coisa maravilhosa, tem parede pintada diferente, tem jogo de luz, tem coisas que a gente fica até meio impressionado, porque é feito para impressionar. Sabe por quê, meu irmão? Como eu disse hoje de manhã, onde não tem pão, onde não tem a palavra, o que se oferece é circo, é festa. São falsos evangelhos, isso é negação do evangelho. Meus irmãos, porque nós não conseguimos produzir humanamente alegria. Nós não conseguimos. Essa alegria que Paulo está falando, nós não conseguimos, porque nossas ações, a nossa bondade, a nossa pessoalidade mesmo, ela é limitada. Nós somos limitados, nós somos pecadores. Por isso nós não vamos conseguir, a nossa mente, a palavra do Senhor diz que ela se inclina para o mal. E a palavra de Deus, ela fala, olha, ande no Espírito, e não satisfaça a concupiscência da carne. E quem anda assim no Espírito, não satisfazendo esses desejos da carne, vai fazer com que o fruto do Espírito se manifeste na vida da pessoa. Porque você vai viver uma vida santo para aquele que é santo. E isso, meus irmãos, não é teoria. Não é teoria. Se você conhece alguma coisinha, o mínimo da história da igreja, se você conhece alguma coisa daqueles santos, você vai ver que essas pessoas viveram uma vida perseguidas, sofreram, mas tinham uma alegria indizível. Quantos deles, no momento do martírio, não estavam louvando ao Senhor? Isso é alegria gerada pelo Espírito. Agora, é claro que existem coisas, meus irmãos, que tentam impossibilitar para que o cristão tenha uma alegria, uma vida, né, aquela alegria que tem que ter. Tem coisas que acontecem. Mas, meus irmãos, muitos não entendem a expressão no Senhor. Quantos, meus irmãos, quantos que ano após ano estão na igreja, estão assentados no mesmo banco que você está, mas não se deram conta dos seus pecados e da sua condição terrível. Porque a condição que nós encontramos é uma condição de pecado. E essas pessoas nunca enxergam a necessidade de salvação e
transformação. Porque a salvação ela está ligada intimamente com a transformação da nossa vida. Isso é obra de Deus. Se nós somos salvos, nós somos transformados. E Jesus ele fala no Sermão do Monte, somente aqueles que têm fome e sede serão saciados. A única maneira de se sentir feliz em Cristo, é quando você se sente, quando você e eu, quando a igreja se sente desesperadamente infeliz sem Cristo. Não há alegria fora de Cristo. Não há alegria fora da presença do Deus Todo-Poderoso. Não há. Não adianta tentar ser feliz, meus irmãos, se nós estivermos cheios de nós mesmos. Não adianta. E procurar alegria naquilo que o mundo oferece. Quantos estão aí hoje procurando alegria onde que o mundo oferece? E aí você me pergunta como ter essa alegria. Muitos não têm essa alegria, meu irmão, porque não têm relação íntima com o Senhor. Porque não buscam intimidade com o Senhor. Porque não têm relacionamento com Ele, não têm vínculo com o Senhor. O conhecem apenas de nome. Tem até nominalmente são cristãos evangélicos, mas não têm relacionamento. E eu vou mostrar para você, bem dentro da carta de Filipenses, 2 mulheres que estavam na igreja, que eram consideradas irmãs em Cristo, estavam tendo problemas. E é claro, quem tem problema de relacionamento, certamente perde a sua alegria. Porque não dá para ter alegria no Senhor se o seu espírito não for saudável e puro, meu irmão. Não dá para ter alegria desse jeito. Sabe? E aí você pode pensar, mas então eu vou ficar indiferente. Não, alegria no Espírito Santo não é se vestir no estado de diferença. Estou nem aí, está tudo bem. Muitas vezes a gente sabe. Né? Quantas vezes nós chegamos perto de alguém, sabemos que há problema de relacionamento e perguntamos, está tudo bem? Está tudo bem. Não. Os que assim os fazem não têm alegria. Isso é uma falsa condição. Meus irmãos, é claro que há momentos que nós vamos passar e vamos ter situações que precisam ser tratadas, como Paulo tratou nessa situação, nessa carta, em outras cartas. Mas veja como Paulo trata. Na palavra, com paz, com tranquilidade, com discernimento e nunca com espírito de ira. E Paulo ele não fala aqui de uma alegria no sentido geral, não. Ele fala de uma alegria específica. O que ele está falando aqui para mim e para você é que nós somos cristãos. Nós somos nascidos de novo. Nós somos nova criatura. Por isso nós devemos nos alegrar no Senhor. É isso que Paulo está falando. Meus irmãos, por mais que cada um tenhamos obtido na nossa vida bens, por mais que nós tenhamos obtido um casamento legal, por mais que nós tenhamos obtido viagens, carros, até alguns mimos, porque o nosso Deus é um Deus que tem prazer em abençoar, nunca nós seremos plenos sem a alegria gerada pelo Espírito Santo. Porque tudo passa. Você sonha tanto com trocar o azulejo da sua cozinha. Você passa um ano olhando o azulejo. Você compra o azulejo, você põe o azulejo. Que lindo, maravilhoso, ficou feliz aquele dia. Mas no outro dia você fala, não, mas agora eu não estou feliz, porque o azulejo do banheiro também precisa ser trocado. É só o Senhor, irmãos, é só o Senhor, é só a alegria do Espírito Santo que nos mantém vivos, que nos mantém plenos. Tudo nesse mundo é muito volátil. Mas o que vem do Senhor é sólido, é eterno. Ele permanece. Todas as fontes da nossa alegria vão, né? Todas as fontes de alegria vão faltar na nossa vida mais cedo ou mais tarde. Aquele emprego que você batalhou tanto para conseguir, que você ama tanto, que você está há tantos anos, um dia você chega, seu chefe fala, passa lá no RH, você recebe a demissão. De repente, né?
uma perda na nossa vida, na nossa família. De repente, uma amizade que você tinha, e ela vai embora para outro país, ou ela se vai, ela é rompida. Tudo isso. Mas eu quero dizer para você que isso tudo são tesouros da terra. Isso aqui são tesouros da terra. Mas nós, que não somos desse mundo, que nós fomos alcançados e selados e desfrutamos já de um estado da graça, de plenitude. Nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos superando e vivendo uma vida abundante de alegria, porque essa alegria, ela é provisionada pelo Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Você está me entendendo, irmão? Glória a Deus! E Paulo vai lá no versículo 5 e fala, olha, seja a vossa amabilidade, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. E nós já dissemos aqui, na exposição, que algo que Paulo trata também na carta é sobre unidade. E Paulo está falando aqui, ó, seja a vossa amabilidade, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Paulo não está falando ao acaso. E o pior, e é por isso que Paulo ele aperta ainda mais um pouco para o crescimento. Porque o pastor que ama, ele aperta para o crescimento. Ele não deixa as coisas correrem soltas. E ele vai dando essa instrução. Ele estava preocupado com o testemunho da igreja. Ele estava preocupado de como as pessoas estavam tratando os outros. Porque, infelizmente, meus irmãos, hoje, ainda hoje, muitos cristãos são uma péssima publicidade para o Evangelho. Quando é para estender a amabilidade, quando é para estender aquilo que você recebe aos outros, muitas vezes é uma péssima publicidade. E aí vivem com picuinhas e se embaraçando com as coisas das obras infrutíferas. E aí Paulo, ele argumenta. E eu fico pensando, Paulo aqui, perguntando para mim e para você. Isso não está no texto, sou eu que falei. O que é para você mais difícil? O que é mais difícil para você? Se alegrar no Senhor ou fazer a sua moderação e a sua amabilidade ser conhecida a todos os homens? O que é mais difícil para você? E é certo que a nossa limitação, né? Como nós somos limitados, muitas vezes até covardes, de certo, a gente vai responder, não, é mais fácil, então, né, porque depende só de mim, então eu vou me alegrar no Senhor, né, eu vou batalhar essa vida de alegria com o Senhor, mas fazer essa moderação ser conhecida, né? Mas Paulo está dizendo, e ele fala, seja a vossa moderação conhecida todos os homens. O que ele está falando? Apliquem a vossa alegria, a plenitude que vocês vivem a todos. Apliquem isso. Versículo 4 é uma vida com relacionamento com o Senhor, mas no versículo 5 é a aplicação, ser semelhante a Jesus. E como é ser semelhante a Jesus? Sendo afrontado, sofrendo afrontas, sendo cuspido, ele não revidou. E aí Paulo ainda acrescenta, perto está o Senhor. A quem essas pessoas se dirigem? A quem Paulo se dirige? As pessoas que estão firmes no Senhor. Meus irmãos, qualquer lugar que você for, em qualquer comunidade, existem várias pessoas, vários tipos de pessoas, pessoas moderadas, pessoas que têm controle de si mesmas, pessoas que têm domínio próprio, né? Pessoas que, se necessário for, suportam até o dano, o prejuízo em favor do irmão. Nós vamos encontrar essas pessoas, glória a Deus que nós temos essas pessoas. Mas, na verdade, Paulo está dizendo assim, olha, não se abalem e não se ofendam facilmente. Seja a vossa moderação conhecida.
2024, século 21, mimimi para tudo quanto é lado. Tudo hoje é ofensa. Você não pode nem olhar para a pessoa. Nossa, não gostou do meu cabelo? Não, nossa, estou ofendida. Vou até entrar, vou fazer um BO contra ela, porque ela falou do meu cabelo. Gente, mas é isso que deve povoar o nosso coração? Não. No nosso coração, Paulo está falando, olha aqui, crente, seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Não se ofendam facilmente. Seja a vossa moderação ativa. É uma característica, deve ser uma característica do cristão ser longânimo, paciente. E isso, como eu disse de manhã, mesmo para uma pessoa sanguínea como eu. Por quê? Porque eu sei que quem opera em mim é o Espírito. E Ele está trabalhando aqui. Amém? O crente ele tem que ser um amortecedor de atritos. E aí eu quero dizer para você, você deve falar assim, o quê? Tem uma coisa que eu quero dizer para você, depois de tudo isso, você não consegue isso aqui sozinho. Naturalmente, você não consegue isso sozinho. Você precisa do Espírito Santo. Ou você pensa que dia após dia é dito aqui nesse altar, se encha do Espírito Santo, é para quê? O próprio Paulo, se você vê Paulo, gente, as batalhas que o apóstolo Paulo passou, e ele ali falando para as igrejas, ele não reage violentamente, não. Ele trata com a igreja. Um homem cheio do Espírito Santo trata com a igreja. É diferente quando você vê isso. Meus irmãos, Paulo não está ensinando essas coisas de delírios que o povo está falando aí, não, mas é a pura verdade cristã. Ele não está dizendo que o cristão não enfrenta adversidade. Paulo não está falando isso, você nunca vai ter problema, como algumas igrejas dizem aí. Não, Paulo está dizendo que nós vamos ter, mas essas coisas não podem dominar a nossa vida. Sempre olhar para Cristo. Sempre olhar para Cristo. Nós devemos, sim, mostrar a nossa moderação a todos. Irmãos, nós vamos encontrar pessoas na nossa caminhada, gentis, egoístas, chatas, difíceis, intransigentes, mas vamos para a palavra? Seja a vossa moderação conhecida a todos os homens. Meus irmãos, Paulo coloca, de certa maneira, a carapuça na cabeça de todo mundo, chamando a igreja a vigiar os temperamentos e não agir com rigor exagerado, nem com legalismo, picuinha. Não, ele fala, seja a vossa moderação conhecida por todos. Que haja na igreja o mesmo espírito, para que todos trabalhem a unidade na igreja. Meus irmãos, se nós soubéssemos entendêssemos a importância da unidade, nós não teríamos uma igrejas em cada esquina aí, muitas vezes declarando o falso evangelho. Então, Paulo está exortando a igreja a deixar os interesses pessoais. E eu sei que isso é difícil. Porque, na verdade, o homem, o ser humano, ele quer eu, e depois e depois mais eu, e talvez depois o próximo. Mas Paulo está falando isso, deixa isso aí. E o apóstolo dá um encorajamento ao dizer para você e para mim, perto está o Senhor. O que é que Paulo tinha em mente ao dizer isso? Perto está o Senhor. Bem, ele quer dizer que o Senhor está perto agora, e o Senhor estará presente no futuro. Ele está perto de nós. Glória a Deus por isso. O Senhor está presente, Ele age por meio do seu Espírito. Ele age em nós, gerando fruto na comunidade daqueles que creem. Ele transforma ainda hoje, o nosso choro em riso. Ele nos enche de paz no meio à adversidade. Meus irmãos, se você já experimentou isso, glória a Deus.
Naquele momento de mais dificuldade, você vê o Senhor enchendo o seu coração de paz. Ele transforma os crentes para viver uma plenitude oferecida pela sua graça. E Ele também está perto escatologicamente também. Pois quando Ele vier, glória a Deus. Quem espera a volta de Cristo? Eu espero. O reino dele tiver o início. Os que estiverem firmes no Senhor estarão para sempre com Ele, compartilhando a alegria e toda a sua glória. Igreja, mantenha vivo essa esperança, igreja. Pense nessas coisas. O Evangelho não é coisa de final de semana. O Evangelho é para ser ruminado dia após dia. Lembra? Tem sede? Tem fome? Busque, porque você vai ser saciado. E aí Paulo vai falar assim, olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Preocupado? Não. Inquietos? Não. Uma preocupação excessiva? Não. Em nenhum texto bíblico você vai ver um ensino quanto a não prover. É claro, amanhã nós vamos levantar, a maioria aqui vai trabalhar. Nós precisamos de pagar nossas contas. Nós precisamos ter o sustento. A Bíblia não fala a favor de ociosidade, preguiça, não fala nada disso. Mas algumas coisas que nós devemos evitar, e Paulo cita, não andeis ansiosos, com preocupação excessiva. Não andeis inquieto. Meus irmãos, em outras palavras, o apóstolo está falando de uma preocupação que te tira o sono. Algo que toma sua mente, que seu coração fica de tanta preocupação. Causa dano à saúde. Não andeis ansiosos. Não andeis. Quantas pessoas hoje vivem ansiosas? A coisa vai acontecer lá em 2025. Já está morrendo aqui. Misericórdia. Não. E uma coisa que eu quero dizer para você, irmãos, é uma coisa comprovada. Coração e mente são difíceis de controlar. Não sei se você já notou isso. Quando você está ansioso, preocupado demais com alguma coisa, você vai deitar, a sua mente começa a conversar com você. Aí você vira para o lado, eu preciso dormir. Você não consegue dormir. Né? Outras pessoas, nossa, que dor de estômago, entra no omeprazol, toma remédio e tudo, porque o estômago está queimando. Outros perdem a fome. Meus irmãos. E aí também, é claro, que não adianta eu chegar perto de uma pessoa que está assim e virar para ela e falar, não, para de preocupar. Não, que isso, levanta. Não adianta uma pessoa que está desse jeito aqui, não adianta você falar não, porque é inútil falar. Isso aí é uma má psicologia, isso aí é uma coisa, só falar de boca para fora. Agora, Paulo, ele coloca a solução. Glória a Deus. Ele fala, Deus fala para mim e para você, não andeis ansiosos, mas as vossas petições, coloque as suas preocupações, coloque tudo, seja conhecida diante de Deus. Vá diante do Senhor. E eu posso até ouvir aqui, ai, misericórdia, isso não é heresia, mas eu imagino pessoas aqui pensando, mas você não imagina quanto tempo que eu estou orando por aqui, por isso. Eu estou orando, eu estou sofrendo, eu tenho tentado orar, mas nada me traz a paz, não adianta orar. Porque tem pessoas que são tão ansiosas, tão preocupadas, que chega a falar isso, não adianta nem orar, porque eu não aguento mais. Eu oro e nada. Bem, olha o que Paulo fala. Não anda ansioso, não. Antes. É como se Paulo falasse assim, espera aí, em vez de você ficar ansioso, faça isso. O que você vai fazer? Primeiro,
busque a Deus em oração. Ok? Que seja conhecido, faça oração. Primeira, aí você vai falar assim, então tá bom, eu vou orar. Primeira parte da oração, exaltação, glorificação de Deus. Você vai adorar esse Deus que é todo-poderoso, é um culto. Você vai adorar a Deus. Você vai glorificar a Deus. Não vai direto para a petição, não. Não vai direto colocando os problemas, não. Primeiro glorifique, exalte o nome do nosso Deus. Exalte toda a sua grandeza, todo o seu poder. Exalte, glorifique o Senhor. Perca, não, ganhe tempo falando isso para Deus. E aí Paulo fala assim, olha, apresente ao Senhor as suas petições. Aquilo que está deixando você ansioso. Coloca lá. Né? Então, o que ele vai fazer? Você vai colocar isso, e você vai colocar diante do Senhor as suas petições, sabendo que você não está falando ao acaso, você está entrando na presença daquele que pode todas as coisas. Você está face a face com Deus, você está falando com Ele, e aí você vai suplicar, você vai pedir. Porque é uma parte legítima da oração. Deus fala que nós devemos arrazoar, apresentar as nossas dificuldades, as nossas petições. E aí você vai, né? Você vai levar diante do Senhor as suas preocupações, porque Ele pode resolver todas as nossas preocupações. Mas aí, para aí? Não. O apóstolo Paulo não para aí, ele fala assim, leve também ações de graça diante do Senhor. E aí eu vejo que isso é a parte mais importante, porque às vezes a gente não pensa sobre isso. A gente pede, porque na hora de pedir é uma beleza, né? Vamos falar a verdade. 5 minutos de adoração, exaltação, 38 minutos de petição, porque a gente vai pedir tudo com os mínimos detalhes, agora termina fazendo a sua ação de graças. Mas o que eu vou falar para Deus? O que eu vou agradecer a Deus? Eu estou tão abatido, eu estou tão deprimido, eu estou tão aflito, Senhor, mas eu vou dar ação de graças. O quê? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, você já parou para pensar que o Deus que você está orando, Ele te deu a salvação, oferecendo o Filho dEle em seu favor? Você já parou para pensar isso? Dê graças a Deus por isso, por Ele ter enviado o seu Filho. Senhor, muito obrigado. Dê graças ao Senhor, porque Jesus, Ele levou os nossos pecados em seu corpo no madeiro. Dê graças a Deus, porque Ele ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Dê graças a Deus por todas as bênçãos e livramentos que você já teve no passado. E aí eu te garanto, não tomando o lugar do Espírito, mas experiência própria, o Espírito Santo vai fazer você lembrar das vezes que você já esteve aflito em situações em que parecia que não tinha jeito, e Deus te livrou. Mas você precisa estar agradecendo. E aí o que acontece? De repente você vai olhar e você vai falar assim, Deus, como eu já recebi tanto do Senhor. Como eu já recebi tanto do Senhor. Porque na realidade, meus irmãos, friamente, Deus não precisava fazer mais nada por a gente, porque Ele já fez. Eu falo, toda vez que eu oro, que eu cito para o Senhor, que Ele me tirou do lamaçal do pecado, eu não falo isso como clichê, não. Eu sei de onde que Deus me tirou. Ele me tirou, e Ele tirou você do lamaçal do pecado. Ele tirou você, que era alvo da ira de Deus, e te trouxe para o reino dEle. Isso é motivo de alegria, não é não? É motivo de glorificar, não é não? Meus irmãos, Deus sempre se preocupa conosco e não com as circunstâncias que nos cercam. Sabe? Paulo não diz que o que tememos não vai acontecer. Claro,
Amanhã pode, por exemplo, nós podemos receber uma notícia ruim. Às vezes aquela pessoa que a gente está orando, a pessoa vai ser recolhida, a gente não sabe. Paulo não diz nada disso, porque isso, quem disse, é falso evangelho. Nem o apóstolo Paulo, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, ele não ousou prever isso. Tá? Para com esse negócio de ficar indo nos lugares que as pessoas ficam prevendo o futuro seu. Misericórdia, esse é poder de Deus, isso é Deus que faz. E aí, ele fala assim, olha, deixa eu te falar. Você pode, não fica temendo essas coisas assim, não pode até não acontecer. Mas ele diz que mesmo que aconteça o pior, nós seremos guardados pelo Senhor. Nós seremos guardados, a paz de Deus guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Meus irmãos, Salmo 91 não é de Bíblia aberta, Salmo 91 é palavra de Deus viva e eficaz. Sabe? O descanso é no esconderijo mesmo. Essa alegria. Então, a paz que excede todo entendimento, é Ele, em meio de tudo. Deus, no meio de tudo, tomando controle de tudo, Ele vai encher os nossos corações, sim. Ele não vai dar alegria, meus irmãos. Meus irmãos, peça ao Senhor para renovar na sua vida a alegria da salvação. Olha a Deus, fala assim, Deus, eu quero que o Senhor renove dentro de mim a alegria da salvação. Eu quero ter alegria. Quando eu falo eu sou salvo, eu quero encher minha boca. Senhor, quando eu falo que eu sou salvo, eu quero a alegria da salvação. E aí, terminando, eu quero repetir de novo o que Paulo fala. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em todas estas coisas, meus irmãos, não importa que são essas coisas, tá? Não importa o que são essas coisas, em todas. Preocupação, levem todas. Eu amo a palavra, porque a palavra ela fala assim, olha, não andeis preocupados, mas antes, leve, traga, leve essa palavra. Então, irmãos, não há limite para Deus agir. Não há limite no ouvido de Deus. Não há limite na bondade de Deus. E a palavra de Deus, ela mente. Deus não mente. Não mente. O Espírito Santo age na igreja. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu repito o que o apóstolo Paulo disse. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. E aplicação para esse texto, eu quero dizer para você, dessa noite. Pense. Que tipo de alegria você está vivendo e que tipo de alegria você está buscando. Pense. Que tipo de alegria você está buscando. E se você não tem essa alegria ainda, busque no Senhor. Amém? Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pastor Glauco está com a letra aí? Caiu do chão, ele te deu ali. Ó. Vamos adorar ao Senhor com essa canção que fala muito do que a pastora ministrou. Que essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Então não olhe as circunstâncias, olhe o amor de Cristo. Glória a Deus. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não, não, não. Olho o seu amor, não me guio por vista. Alegre estou. Não olho as circunstâncias, não, não, não.
olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou, este gozo que sinto em minha alma. Não é porque olho ao meu redor, este gozo que sinto em minha alma. é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, Alegre estou. não olho as circunstâncias, Não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vista. Alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, Hei de confiar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, Não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vista. Alegre estou. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Aleluia, oh glória, aleluia. Aleluia, dou ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Não olhe as circunstâncias, Não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vista. Alegre estou. Aleluia.